flor da pele ou fora do lugar, mas depois de muito tempo vivendo assim, você acaba perdendo a sensibilidade e não sentindo mais, você meio que acostuma com a situação. E a mesma coisa às vezes acontece com uma vida religiosa, porém não espiritual. Por vezes você até consegue cumprir um rito religioso, por exemplo, vir à igreja, mas você não é realmente uma pessoa espiritual, porque o dia a dia faz com que aquilo que no início meio que acusava você, depois a sua carne está insensibilizada, você não consegue mais ouvir o Espírito Santo, e aí nada te toca mais, e você vai normalizando as coisas que antigamente para você te acusavam, e você vai fazendo tudo de forma normal no seu dia a dia. Você acorda, vai estudar, vai trabalhar, né? Você faz o que tem que fazer e não percebe que é mais um dia da sua vida que está indo embora e que nunca mais vai voltar, porque você continua repetindo as mesmas coisas, imaginando que tudo é normal, é apenas mais um dia. O texto que nós lemos nos fala dessa mulher que se levanta num dia comum, num dia normal para ela, e foi fazer aquilo que ela fazia, que era costume das mulheres daquela época fazer. As mulheres daquela época tiravam água do poço. Ela foi até um poço para tirar água, ou seja, não era nada extraordinário, era o trabalho comum. As mulheres naquela época iam cuidar das coisas de casa, e muitas coisas, entre as atribuições dela, também era de tirar água do poço, para cozinhar, para fazer a higiene. Naquela época não tinha água encanada, é claro. Então, esse era um afazer normal daquela mulher. E a Bíblia nos mostra que essa mulher, que fazia tudo de forma rotineira, ela vai viver um dia extraordinário, um dia que tudo vai girar na vida dela. Versículo 5 que nós lemos, diz assim, olha: chegou pois a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, e ali estava a fonte de Jacó. Ali estava esse poço. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta, no crono romanos, é por volta do meio-dia, mais ou menos. Então, por volta do meio-dia, Jesus, a Bíblia diz que Jesus chega nessa cidade samaritana, seus discípulos vão comprar alimento, e Jesus está cansado, porque você sabe, Jesus era 100% homem e era 100% Deus, e ele, como homem, ele tinha os mesmos sentimentos que nós tínhamos, que nós temos: fome, sede, cansaço. Então, ele estava cansado, estava sozinho, e ele está então sentado junto à fonte, e chega aquela mulher para tirar água, e aí eles começam a dialogar. Até aí tudo bem, né? Jesus na rotina dele, e essa mulher na sua rotina. Mas de repente eles começam então um diálogo, começa uma conversa, e aquela mulher que achou que apenas aquele dia seria mais um dia normal para ela, no final dessa conversa, o destino dessa senhora vai mudar para todo sempre. Não mudou apenas a semana dela, não mudou apenas a sua reputação, mas mudou o destino final dessa mulher. E o que vai acontecer depois que você fechar os seus olhos, depois que nessa terra nós estivermos mais, essa mulher sem ter a mínima ideia daquilo que iria acontecer com ela, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com o dia de amanhã. Nós podemos até
ter uma programação, imaginar alguma coisa. Eu vou levantar às 6 da manhã, eu vou tomar banho, eu vou sair, eu vou viajar tantos quilômetros, vou chegar no meu destino, vou trabalhar, vou cumprir aquela agenda, vou me reunir com aquele. Eu tenho uma programação, mas certeza, nós não temos certeza de nada. Nós não temos nem a certeza se a gente vai acordar amanhã. Nós não temos convicção de nada, mas normalmente a gente acorda bem. E essa mulher também, nesses hábitos do dia dela, né, no dia a dia que ela fazia, na sua rotina, né, ela está acostumada a fazer a mesma coisa, assim como a gente está acostumado, imaginando ser um dia normal, mas ela se encontra com alguém especial. E aqui, queridos, eu gostaria que você acreditasse numa coisa: nada na nossa vida acontece do nada. Nada é do nada. Fala comigo, nada é do nada. Deus programou esse encontro aqui para nós essa noite. Quem crê nisso, diga aleluia. Sabe, às vezes as pessoas sofrem para entender esse tipo de coisa que a gente fala. Mas você já pegou, quando eu saio para São Paulo, todos os dias, a gente coloca no GPS, o GPS nos dá uma previsão de chegada, e sempre, quase que bate o horário, sim ou não? O GPS hoje em dia bate o horário. Às vezes o GPS está marcando acidente à frente, tem um acidente em tal rua, sim ou não? Na nossa vida é assim. Deus já conhece, amém, irmãos? Ele já conhece o nosso percurso. E na nossa vida, várias vezes vai ter momentos de inflexão, momentos que nós vamos decidir se nós vamos encontrar alguém no poço, e se a gente vai conversar com essa pessoa, e se nós vamos realmente aceitar o confronto e vamos ter o nosso destino mudado, ou se nós vamos ficar petrificados. Agora acredite, irmãos, nada é do nada. Essa mulher encontrar com Jesus, o texto nos fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Eu entendo que era necessário justamente para encontrar com ela, porque quando a gente muitas vezes se acostuma com as coisas, às vezes existem pessoas que entraram na igreja apenas para cumprir uma rotina. Eu nasci não no lar evangélico, mas no lar cristão. Minha família é religiosa. A igreja que eu nasci, o que eu fiz, me batizei, né, quando criança, fiz primeira comunhão, me crismei, era uma igreja que tinha vários ritos. E às vezes a gente até acostuma com os ritos da igreja, mas a gente fica insensível às coisas do Espírito. Tem gente que entrou aqui, sabe, apenas para cumprir um rito, apenas para cumprir como eu ensinei, alguém me ensinou quando eu era criança, para cumprir uma obrigação de vir à igreja. Mas você não vem à igreja para cumprir uma obrigação. Tem gente que vem apenas desse jeito, e ela acha que vai ser apenas um dia normal. Mas outros vieram aqui com uma alta expectativa. Eu vou lá, eu vou receber a minha bênção, e eu só saio de lá quando eu for abençoado. Ou seja, é o mesmo público, mas expectativas diferentes. Quem está comigo, diga amém. Assim, a palavra nos fala aqui que ela estava junto à fonte de Jacó, cansada da viagem. Jesus se assenta junto à fonte. Na hora sexta, veio a mulher samaritana para tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Seus discípulos já tinham ido na cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: mas como, sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, eles eram um povo que não se falava. E aqui essa mulher fica espantada com isso. Primeiro, naquela época não era comum um homem falar com uma mulher publicamente. Segundo, eles eram povos que não se falavam, porque os samaritanos eram judeus que haviam se misturado. Lá em Samaria eles haviam se misturado, e por isso eles não se falavam.
Então ela começa a estranhar essa conversa, e ela estranha o início do diálogo. Mas Jesus fala para ela: olha, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens nem como tirar água, porque o poço é fundo. Da onde você vai tirar água viva? Veja, essa mulher está agora fazendo um questionamento com Jesus. Isso mostra que ela era uma mulher que não era uma mulher qualquer, mas era uma mulher inteligente, porque pessoas inteligentes fazem questionamentos. Aliás, uma da máxima da ciência é questionar. A ciência sempre vai questionar. A filosofia, ela vai dialogar, a dialética faz parte do desenvolvimento racional. E essa mulher, ela começa a questionar, ela começa a fazer perguntas. E ela diz: aonde você vai tirar água viva? Versículo 12, ela diz assim: olha, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai? Então aqui, a mulher já está falando: olha, eu sou religiosa, Jacó, nosso pai, é maior. Você está comigo aqui ou não? Ela não era uma mulher que não conhecia a palavra, não conhecia a história de Israel. Ela se mostra uma mulher religiosa. Jacó, meu pai, o patriarca, você por acaso é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, também os seus filhos, também o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: olha, quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tem muitas coisas na nossa vida que às vezes a gente está tão inserido na religião, e a gente continua procurando lá fora. A gente está na religião, a gente sabe todos os ritos, e você vê aqui que essa mulher sabia todos os ritos, ela já estava inserida na religião, mas ela tinha ainda uma sede, tinha algo que não tinha saciado a sede dele. Ou seja, enquanto Jesus não te deu a verdadeira água da vida, você pode até estar aqui dentro, mas ainda com sede de coisas lá fora. Você ainda está procurando uma aceitação, mas às vezes até uma aceitação neurótica, através da vida de alguém. Se fulano não me aceitar, eu não sou ninguém. Se eu não passar naquele emprego, naquela entrevista, eu vou me sentir menor. Talvez você até está procurando algo em pessoas, porque a verdadeira água viva ainda não entrou em você, e você está no poço de copinho em copinho. Continuando o texto aqui, no versículo 15, a mulher fala para Jesus: olha, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. E aqui, Jesus fala: tá bom, vai lá, chama teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. E Jesus disse para ela: então, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos você já teve, e o que agora está com você não é teu marido. Isso você disse e é verdade. E aqui vai começar a cena mais complexa desse texto, porque aqui, até aqui, a conversa estava normal, a conversa estava boa. Me dá um pouco de água. Daí ela começou a dar uma espiritualizada, né? Mas você não é maior do que o nosso pai Jacó. Não, mas o que eu tenho é água que vai jorrar para a vida eterna. Mas do nada, Jesus muda a conversa, e Jesus fala assim para ela: olha, vai lá, chama teu marido. Repara que Jesus dá um confronto nela. Ele vai fazer com que ela passe a ter a noção, sabe? Jesus vai fazer com que ela possa enxergar o verdadeiro estado que ela estava. E às vezes, por causa da nossa rotina, do dia a dia, da nossa religiosidade, a gente não consegue reconhecer o estado que nós estamos. Às vezes, a gente está todo enlamaçado, às vezes, a gente está quebrado por algum motivo, a gente está até insensível, e a gente não percebe.
que está no caminho errado. Para a gente está tudo bem, mas de alguma forma a gente está achando assim, olha, Deus é que está me devendo. De alguma forma a gente acha assim, não, está tudo bem aqui, eu estou na igreja todo domingo, eu vou na Santa Ceia, eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu sou isso, eu pratico os ritos, mas a gente está cauterizado. E essa mulher, ao conversar com Jesus, ela recebe um confronto agora complicado, porque Jesus vai e joga uma informação na cara dela. Como a gente fala, Jesus dá um confronto nela. Ele fala o seguinte: agora você falou a verdade, porque você já teve 5 maridos, e esse que agora você tem, não é teu marido. Pode ser marido de outra pessoa, mas não é teu. Isso é verdade. E às vezes, querido, imagine isso, Jesus jogar uma verdade dessa na cara dela. Se hoje, 2026, a pessoa ter 5 maridos, causa uma certa estranheza, sim ou não? Sim ou não? Causa, né, irmãos? Tem gente que teve mais, mas e aí? Causa, não é normal? É normal? É normal, 2026. Agora imagina isso há 2000 anos atrás, lá no Oriente. Era algo assim, confrontador, sim ou não? Sim ou não? E essa mulher é uma mulher religiosa, é uma mulher que conhecia a palavra. Então, Jesus agora está falando para ela, olha, peraí, sabe, talvez muitos de nós, se alguém joga uma verdade na nossa cara, se alguém confronta, a gente fala, mas o que você tem a ver com a minha vida? A gente vai chiar, mas o que é isso? O que você está pensando que você é? Você não tem nem com que tirar a água aí? O que você está querendo vir falar da minha vida? Você está pedindo água para os outros, você vem jogar isso na minha cara? Muitos de nós talvez reagiríamos emocionalmente, resistiríamos à graça do Senhor, não aceitaríamos o confronto, por causa da nossa incapacidade de enxergar o nosso próprio estado. Tem alguém comigo aqui ou não? Amém, irmãos? Mas aqui eu gostaria que você abrisse os seus olhos para uma coisa. O ser humano, se ele não for alcançado pela graça, ele nunca vai reconhecer o estado em que ele está. Essa mulher não saiu de casa para procurar Jesus, mas Jesus foi para Samaria para encontrar essa mulher. Oh, querido, porque às vezes você está num estado tão grande de sensibilidade, tão grande, que você não sabe nem onde encontrar Jesus, você não sabe nem do que você está precisando, você não sabe do peso que você está carregando na sua costa, que tem uma solução que só Ele pode te dar, porque você está envolvido na sua rotina, no seu dia a dia. Mas acredite, querido, talvez você saiu para um dia normal, mas Jesus saiu para te encontrar no poço. Jesus te encontra. E eu quero dizer para você, querido, todos nós que estamos aqui devemos implorar para um dia nós estarmos com Deus no nosso poço. Oh, querido, nós devemos implorar a Deus o dia do poço, o dia em que Ele, porque Ele, a Bíblia diz que foi Ele que nos amou primeiro. Fala comigo, Deus me amou primeiro. A Bíblia diz assim, olha, não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Oh, querido, diga assim, obrigado, Jesus. Diga forte, obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu. Sabe, se Jesus passou por Samaria para encontrar para aquela mulher, eu quero dizer para você, querido, que Jesus hoje marcou este encontro comigo e com você. Jesus me escolheu e Jesus te escolheu também, em nome de Jesus. O dia que Ele vai decidir nos encontrar no poço, para fazer com que nós possamos reconhecer, apesar de toda a nossa religiosidade, o nosso verdadeiro estado, a nossa verdadeira carência. Essa mulher, ela reagiu de uma forma incomum. Se para muitos de nós iríamos gritar, iríamos confrontar, ao ser jogado algo na nossa cara,
tentar se defender, falar: você não sabe da minha vida, você não sabe quais são os motivos que me levaram a ter 5 maridos, a ter isso. Se a gente pode fazer isso, talvez nós até faríamos. Essa mulher não faz assim. O texto que nós lemos, a Bíblia nos mostra que essa mulher reage de uma forma diferente. Ao invés dela confrontar, a Bíblia diz que ela baixa a sua cabeça. E no versículo 19, ela diz: Senhor, disse a mulher, eu vejo que tu és profeta. Quando Jesus mostra para ela aquilo que verdadeiramente ela era, ela diz: eu vejo que tu és profeta. E aqui começa toda a verdadeira salvação, porque a graça chega na vida dela, ela não resiste, mas ela reconhece: tu és profeta. E aí no versículo 20, ela diz assim: olha, nossos pais, ela começa a puxar um assunto todo espiritual com Jesus. E aqui eu quero que você entenda que essa mulher era uma mulher da religião. Ela já entendia de Bíblia, já entendia das profecias, né? Nós não estamos falando de uma mulher mundana, a gente não está falando de uma mulher ateia, a gente está falando de uma pessoa que estava dentro do sistema religioso que nós estamos inseridos, mas só não reconhecia o estado que ela estava. Ela continuava fazendo aquilo que estava levando diariamente para a porta larga e não para a porta estreita. Muitos de nós, a gente consegue conviver com a religião caminhando para a porta larga, porque a gente muitas vezes não reconhece o estado que nós estamos. E aqui que ela começa esse assunto bem espiritual com Jesus. Ela diz: olha, Jesus, já que quando ela percebeu que ele era profeta, ela começa esse assunto: olha, nossos pais adoravam nesse monte. Ou seja, a primeira dúvida dela era: já que você é profeta, me tira uma dúvida aqui. Os nossos pais adoravam nesse monte. Então, a primeira dúvida que ela tem com o homem, que ela reconheceu como profeta, era sobre a adoração. Onde é que se deve adorar? Onde é que a gente deve louvar a Deus? Porque vocês dizem que é para adorar em Jerusalém. Os nossos pais dizem que é para adorar neste monte. Mas Jesus disse: mulher, pode acreditar que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Olha só, aqui ela começa o assunto mais do que religioso, ela começa o assunto quase teológico. Imagine uma mulher samaritana agora falando com a própria palavra de Deus e discutindo teologia. Aquela mulher que tinha 5 maridos e o 6º que não era dela, está falando com Jesus o seguinte: e onde é que a gente adora? Onde é que a gente deve adorar? Aí Jesus olha, já não é mais em monte nenhum, está chegando a hora, e vai ser depois da morte e ressurreição de Cristo, em que qualquer lugar onde você abrir o teu espírito a Deus, Deus vai te escutar. Você vai adorar em espírito e em verdade, e não vai precisar mais de um lugar físico. E ela disse: é mesmo? Porque eu estou sabendo que está para chegar aí o Messias. A mulher já tinha uma informação messiânica. Olha o que ela fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus. E olha que essa é a primeira vez no seu ministério que Jesus vai falar isso. Jesus olha para ela e diz: sou eu mesmo que falo contigo, eu sou o Messias. Jesus não tinha falado isso nem para os seus discípulos, nem
Para os seus apóstolos, Jesus tinha dito que ele era o Messias, ele tinha declarado a sua verdadeira identidade. Mas para essa mulher pecadora, largada, que buscava água ao meio-dia, que era o horário que não era o horário normal das mulheres buscarem água, talvez por causa da contingência social, ela ia ao meio-dia, as mulheres iam mais cedo, a reputação dela talvez devia estar destruída. Jesus começa a se revelar quem era justamente para esta mulher, porque Deus não faz acepção de pessoas. Diga aleluia. Fala comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por quê, querido? Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas a Bíblia diz lá em 1 Samuel 16, Deus vê o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Tem gente que é exatamente como o fariseu, né? Se lembra na oração do fariseu e o publicano, lá no Evangelho de Lucas? A Bíblia diz que o fariseu começa a orar, ele fala, olha, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou isso, eu não peco, eu sou maravilhoso. Mas tem gente que é como aquele publicano, tem gente que é como essa mulher que fala, olha, tu és profeta, o Senhor me conhece, eu preciso dessa água viva. Querido, eu tenho uma notícia para dar para você. Jesus é especialista em consertar tudo aquilo que está quebrado, quando você reconhece que precisa colocar algo no lugar. Jesus é especialista em consertar, em trazer de volta aquilo que você perdeu, aquilo que foi tirado de você. Jesus é especialista em reconciliar o que, pelos teus erros, muitas vezes, você cortou de ligação com ela. Talvez, querido, essa seja a principal função do Filho de Deus. Jesus vai falar para ela, olha, sou eu quem falo contigo. A palavra diz que nesse ponto chegaram os discípulos e eles admiraram, porque Jesus estava falando com essa mulher, mas nenhum deles perguntou para ele, olha, por que fala com ela? Sabe quanta mulher? Ela deixa o seu canto, foi para a cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, vende, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela falou o seguinte, olha, eu estou errada mesmo, mas agora mudou tudo. Eu encontrei um que sabe tudo que eu fiz, que sabe o meu estado, e disse que o Messias também é para mim, a salvação também é para mim, que eu tenho solução, que eu não sou o que as pessoas botam dentro da minha cara e falam que eu sou, mas Ele é aquele que me alcançou, Ele é o meu Salvador. Oh, querido, Jesus está aqui neste lugar. A palavra diz que as pessoas saíram, pois, da cidade e vieram a ter com Jesus, por conta do testemunho daquela mulher. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você será um testemunho vivo da obra de Deus na sua vida. Diga aleluia. Versículo 39, a palavra diz assim, olha, e muitos samaritanos, fala comigo, muitos, repete mais uma vez, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara a todos. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Sabe, queridos, então, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Jesus mudou a agenda. Ele estava indo para Galileia, mas ele fica ainda 2 dias em Samaria. Olha como é que termina, versículo 41, muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que você nos disse que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo, verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga aleluia. Atente para algumas coisas interessantes aqui. Em todo lugar que Jesus ia, Jesus tinha que curar para converter alguém. Foi assim em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, mas em Samaria ele só prega. Não tem milagres aqui registrados, mas ele só prega e todo mundo acredita. Ele não faz nenhum milagre em Samaria, nenhum sinal. Ele não tem que transformar água em vinho, ele não tem que levantar um paralítico, mas a Bíblia diz
que ele ficou 2 dias pregando, ensinando, e todo mundo se converteu. Sabe por quê, querido? Porque o testemunho precedente era tão forte, que era como se fosse um milagre para aquele povo ver aquilo que havia acontecido naquela mulher que todos eles conheciam. Sabe? Então, eles estavam conectados com aquilo que Deus tinha feito na vida daquela mulher, que agora estava inserida na sociedade. E ela estava dizendo: olha, eu fiz mesmo, eu errei, mas agora eu não faço mais. Eu era mesmo, talvez torta, mas agora eu não sou mais. Eu estava largada nas mãos de Satanás, mas agora eu estou nas mãos de Deus. Sabe por quê, querido? Porque tem muita gente que fica preocupada com a sua reputação, mas abrindo mão daquilo que Deus acha. Mas Deus, Ele está preocupado com o nosso coração. Arrependimento é quando você está preocupado com aquilo que Deus acha sobre você. E a minha oração é que você hoje tenha arrependimento, porque às vezes as pessoas ficam com remorso, porque quando você fica preocupado com aquilo que os outros vão espalhar de você, aí você fica até preocupado, agindo, fulano vai falar isso, sabe, e vai tocar aquilo. Isso traz remorso, sabe, querido? Mas quando você é de Deus, você não está nem aí para que os outros vão falar. Quando alguém vier te acusar, você vai falar: querido, a função do diabo é ser o acusador. Fala comigo: o diabo é acusador. Se alguém aponta o dedo para você, para te acusar, querido, é porque esse é filho do diabo. Porque aqui, ninguém tem direito de acusar ninguém. Quem está comigo aqui, diga amém. Ninguém tem direito de apontar o dedo para ninguém. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco, e a ceia fala de examinar-se a si mesmo. E acredite, querido, sabe, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus que é especialista em dar mais uma chance. Fala comigo: mais uma chance. Deus tem para cada um de nós uma nova oportunidade. Jesus vai pregar 2 dias naquela cidade. Jesus fica ali em Samaria. Talvez aquela mulher teve 5 maridos, no mínimo 15 anos, 20 anos, eu não sei quantos anos, para estragar toda a vida dela, para enlamaçar toda a vida dela. Mas em 2 dias, ela foi transformada numa carta viva do Senhor. Ela foi transformada numa pregadora da palavra de Jesus. Então, querido, sabe, lembre-se, qualquer um que bota o dedo na sua cara, sabe, o dedo na cara de um arrependido, ele é um anticristo. Porque Cristo veio justamente para tirar o dedo da acusação, sabe, o dedo daquele que volta a acusar. O cristianismo é alguém que se alegra pela mulher do poço de Jacó, arrependida. O cristianismo é alguém que se alegra por alguém que se levanta e que tem a vida transformada. Diga aleluia, diga graças a Deus. Sabe, querido, aquela mulher que chega para Jesus e diz para ele: olha, tu és profeta, eu preciso de ti, faz a tua obra, dá-me dessa água viva. Jesus então fala para ela: deixa comigo. 2 dias, Jesus limpou o nome dela. Eu quero profetizar, querido, que Jesus vai limpar todo o teu passado. Aliás, Ele vai fazer mais do que isso. Ele não vai só limpar o seu passado, mas Ele vai apagar todo o teu passado e vai escrever um futuro de vitória na tua vida, porque essa é a especialidade do Deus que nós servimos. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui à frente. Sabe, querido, quantos aqui já foram alcançados pela graça do Senhor? Diga amém. Quantos aqui reconhecem a graça de Jesus? Diga: eu reconheço. Então fala assim comigo: Jesus, eu reconheço que eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua vida em mim. Eu não quero mais viver de aparência, mas eu quero viver na tua presença. Sabe, querido, talvez há pessoas
que até estão aqui na igreja, mas que hoje entende que precisa reconciliar com Deus, que hoje entende que precisa voltar para a presença. Pessoas até que pode até ter uma religião, mas que precisa de vida, sabe, que precisa de arrependimento. Sabe, querido, antes de nós participarmos da ceia, eu quero que você feche os teus olhos, e eu quero que você se realinhe com Deus. Eu quero que você alinhe o seu coração ao céu, que você entregue de novo a sua vida a Jesus, que você fale: Jesus, eu não quero ser alguém que não tenha sensibilidade, alguém que não sinta mais dor, alguém que não perceba mais. Sabe, querido, por vezes nós ficamos tanto habituados a coisas que nós nos perdemos na nossa rotina, mas que hoje, sabe, você fala: Senhor, não faz sentido tocar na mesa e continuar abraçado com aquilo que Cristo quer arrancar de você. Sabe, querido, em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos, fale com Deus por um minuto. Eu quero que você se posicione como alguém que vai ser uma carta viva do Senhor. Aquela mulher, Jesus não precisou fazer grandes milagres. Sabe, querido, milagre é maravilhoso, Deus faz, Deus cura, Deus restaura, Deus prospera, mas o mais importante é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é uma mulher religiosa, mas que foi transformada pelo Senhor. Foi uma mulher que tinha uma mensagem, que tinha uma verdade, que falava: olha, eu não preciso mais. Aquela sede foi saciada. Eu quero profetizar hoje, em nome de Jesus. Eu não sei, querido, o que tem. Talvez você tenha sentido sede, mas hoje Jesus vai saciar toda a sede da sua alma. Talvez por muito tempo você tenha adiado, talvez você tenha pensado: é mais para frente, quando eu melhorar, quando eu resolver tudo, quando eu estiver pronto. Oh, querido, mas ninguém chega diante do Senhor perfeito, mas é o Senhor Jesus que nos aperfeiçoa. Em nome de Jesus, aleluia. Fale com Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada filho teu aqui, Deus, que hoje nós possamos experimentar do poço, oh meu Pai, de Jacó, de beber dessa água da vida, do poço do confronto, de olharmos para nós mesmos, ó Deus, de examinarmos a nossa vida, ó meu Pai, de sermos visitados por Ti, e assim como a mulher samaritana, nós queremos, ó Deus, caminhar de fé em fé, e de ousadia em ousadia, anunciando a Tua palavra, sendo uma carta viva do nome do Senhor. Aleluia, adore o nome dEle, declare essa verdade, em nome de Jesus, por um minuto. Aleluia. Declare mais uma vez, uma carta. Diga para o Senhor, vamos lá. Sou apenas uma carta viva de Deus. Declare para Ele. E a história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva. Aleluia, queridos.
Na Bíblia você não vai ver nenhuma cidade que foi ganha por um apóstolo. Essa mulher que não era pastora, que não tinha título, que não tinha família, mas que era largada, através dela uma cidade inteira foi ganha para Jesus. Eu quero profetizar que através da tua vida, querida, a tua família vai ser salva, vidas vão ser transformadas. Essa mulher que era desprezada, foi usada por Deus. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, você vai ser muito mais usado. Ah, pastor, mas eu errei, eu falhei. Oh, querido, a palavra diz, no livro de Isaías, capítulo 45, a Bíblia diz que dos teus pecados eu não me lembro mais. Isaías 1,18, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a alva lã. Deus está aqui nessa noite para te perdoar, para te purificar. Agora esta mulher que foi confrontada, que reconheceu a Jesus, ela saiu anunciando Jesus publicamente. Ela saiu transformada. Quem sabe você está aqui e você nunca desceu as águas do batismo. No encerramento do jejum, dia 26, nós teremos batismo aqui na nossa igreja. E acredite, querido, batismo é a confissão pública. É você dizer publicamente: eu conheci a Jesus, o meu Salvador, aquele que me confrontou, aquele que eu reconheço, aquele que eu reconheço que eu preciso dele. Quem aqui precisa de Jesus? Levante suas mãos bem alto, só você que precisa de Jesus. Querido, se você não é batizado, eu oro pela tua vida, Pai, em nome de Jesus, toca nessa vida que não desceu as águas do batismo ainda. Ó Deus, para que nessa noite ele possa tomar essa decisão, e assim como aquela mulher reconheceu a Ti como profeta de Deus, e saiu anunciando a Jesus, Pai, que essa vida venha se voltar para Ti, declarar a Ti como Senhor da sua vida, morrer para o mundo e ressuscitar, ó Deus, para uma nova vida. Eu os abençoo em o nome de Jesus e para a glória do Senhor. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Eu quero convidar os oficiais da igreja aqui à frente, enquanto nós adoramos a Deus, e você continue em pé. Abra a palavra de Deus comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sente-se no corpo, come e bebe, juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Gostaria que você ficasse com os seus olhos abertos até você apanhar essa partícula de pão e o cálice contendo o suco da vide. E você prepare esses elementos, mas não participe ainda. Nós vamos participar todos juntos. Amém? Depois que nós participarmos, aí sim, você vai dobrar os seus joelhos e clamar a Deus. Pode servir.
glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Glória a Deus. Querido, levanta bem alto essa partícula de pão, o cálice contendo o suco da vide. Vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Pai, nós seguramos em nossas mãos, ó Deus, esse pequeno pedaço de pão, símbolo do corpo de Jesus, que um dia carregou por aquela via dolorosa, aquela cruz pesada nos seus ombros, pelos nossos pecados, ó Deus. Aquele corpo que sofreu chibatadas, aquele corpo que foi dilacerado, ó Deus, mas em cada chibatada estava a cura de uma enfermidade, Deus. Aquele corpo que sofreu prego nos pés, prego nas mãos, coroa de espinho, lança do lado. Deus, Pai, está escrito que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, Deus. Eu consagro essa partícula de pão para que aos teus filhos ingerirem, que haja cura no nosso corpo físico, Pai. Também consagro, ó Deus, esse cálice contendo o suco da vida, vermelho como sangue carmesim, sangue caro e precioso. Está escrito em 1 Pedro 1,18 que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis, mas com o precioso, com sangue caro, puro, imaculado de Jesus, Pai. Está escrito em João 6,54 que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pai, eu consagro esses elementos a Ti agora, em o nome de Jesus, e para a glória do Senhor, e todos que creem digam amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória a Jesus Cristo. Você pode participar do pão. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Levanta bem alto esse cálice e fala assim comigo: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Vencida foi a morte pela vida. Vencida foi a morte pela vida. Jesus vive. Jesus vive. Em memória de Jesus Cristo, você pode participar do cálice. Aleluia. Queridos, se você puder, dobre seus joelhos por um minuto. Fale com Deus. Quero que você se derrame na presença do Senhor, sem restrições, sem limites, como aquela mulher que saiu anunciando a Jesus, que saiu falando, que conheceu alguém que havia mudado a vida dela. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, porque, ó Deus, essa noite o Senhor nos traz até este poço, onde nós podemos olhar para nós mesmos, sair da nossa mesmice, da nossa religiosidade, e enxergar um Deus, oh Pai, que nos conhece por dentro, oh Deus, que conhece o nosso coração, a nossa essência. Meu Pai, está escrito na Tua palavra que o Senhor muito anseia ter conosco este banquete lá na cidade celestial. Num dia vindouro estaremos todos juntos, participando desse banquete, naquele lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, oh Deus, onde não haverá mais noite, mas só haverá, Deus, a Tua presença. Meu Pai, nos torna limpos, transparentes na Tua presença, cada um aqui, Deus. Oh meu Deus, nós queremos Te louvar, Senhor, por esse memorial, por esse tempo tão especial, por cada vida aqui, meu Deus. Em o nome de Jesus, Pai, nos conduza em vitória, para caminharmos, ó Deus, como família, como corpo de Cristo, aqui na terra, anunciando a Tua verdade, como cartas vivas, como testemunha viva do Senhor, ó Deus. Oh meu Pai, nós sabemos que nada é por acaso. Meu Pai, o Senhor marcou o encontro conosco nesta noite, assim como o Senhor, ó Deus, propositalmente precisou, era necessário passar por Samaria,
para encontrar com aquela que talvez fosse desprezada, que ninguém falasse, mas Jesus estaria saciando a sede dela, e ela seria usada para ganhar uma cidade inteira. Pai, usa no Senhor a cada um de nós, a cada filho teu aqui, para abençoar a sua família, a sua casa, para abençoar, ó Deus, a sua rua, essa cidade, para transformar nações, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelos jovens, eu oro pelos adolescentes, eu oro, ó Deus, pelas crianças, eu abençoo essas crianças dessa igreja, eu profetizo, ó Deus, crianças aqui, Senhor, que vão crescer fortalecidas na tua presença, para estabelecer o teu reino aqui na terra. Nós abençoamos em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Aleluia. Glorioso, tua presença mais desejável, melhor que a vida é o teu amor. Vamos lá. Aleluia, quem tem essa esperança aí? Aleluia. Levanta essas mãos, declare. Eu espero um dia em que a alegria enfim será completa. Aleluia. Diga. Soberano em poder, Declare. Ele virá. e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua Declare. Ele virá. Soberano em poder. Ele virá. Aleluia. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Aleluia. Declare para ele. Vamos lá, igreja. Aleluia. Declare. É por ele. É por ele. Olha lá, macheira, me cai na maraça. Aleluia. Aleluia. Uma unção de Deus aqui. Glória, la macheira, me cai na maraça. Espírito Santo, sopra. Aleluia. Glória, la macheira, me cai na maraça. Aleluia. Glória, la macheira, me cai na maraça. Aleluia. Tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, aleluia. Dá um forte aplauso ao Senhor. Glorifica Jesus. Ora lá, macheira e becai na barras. Espírito Santo. Ora lá, macheira e becai na barras. Sopra, Espírito Santo. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da unção de Deus. Oh, querido, dá liberdade para o Espírito Santo aí. Em um minuto eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você glorifique ao nome do Senhor. Em um minuto, meu irmão, há uma unção de Deus neste ambiente. Há uma atmosfera do céu. Oh, Espírito Santo, toca em cada vida aqui. Toca, meu Pai. Espírito Santo, tem liberdade no nosso meio. Oh, querido, oh, meu irmão, abra tua boca e adora a Deus sem restrições, sem limites. Oh, meu irmão, sem religiosidade. Olha lá, macheira, me cai no braço. Você é uma carta viva. Oh, querido, em nome de Jesus, Deus já transformou a sua vida. Deus já te alcançou. Glorifica. Olha lá, macheira, me cai no braço. Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Olha lá, macheira, me cai no braço. Aleluia, louvado seja o teu nome. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Olha lá, macheira, me cai na braço.
aleluia, dá liberdade, sopra, oh aleluia, ora ela baixeira e me cai na braço, Espírito Santo, oh meu Deus, visita a tua igreja com poder, levanta homens e mulheres aqui, transformadas, marcadas pela tua unção, pela tua graça, pelo teu amor, meu Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e todos, aleluia, ora ela baixeira e me cai na braço, aleluia, oh aleluia, tão sublime é o teu amor, aleluia, sobre tudo, Jesus, nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos, oh querido, eu posso ver pelos olhos da fé, sabe, cadeias estão caindo por terra aqui, toda acusação está sendo tirada da tua vida, meu irmão, o Senhor está te fazendo uma nova história hoje, o destino daquela mulher foi transformada, e Deus hoje está mudando o teu destino, em nome de Jesus. Então não deixe que nada venha roubar a vida que você tem em Jesus. Não há nada mais precioso do que ter o nome escrito no livro da vida, aleluia, diga glória a Deus, diga aleluia. Se assente por um minuto no seu lugar, nós já vamos encerrar. Mas eu tenho um aviso muito importante que acabou escapando e nós não passamos aqui, e eu não posso deixar, porque dia 6 de maio, portanto, daqui a menos de um mês, encerra o prazo para você fazer a transferência do seu título de eleitor, para você regularizar o seu título. Você pode fazer isso pela internet, aqui tem um QR Code, né? Você pode acessar através desse QR Code, nos grupos da igreja vai estar também, se você precisar, depois você entra, você pode entrar aí nas telas, estão projetados, e aqui também, e você pode entrar em contato com a nossa Secretaria de Cidadania da igreja, que vão te ajudar. Então dia 6 de maio é o prazo final, para você, quem sabe você morava em outra cidade, e você vota em outra cidade, e você não vai votar lá. Então você precisa transferir o seu título para cá, para você votar aqui. Quem está comigo, diga amém. Você vai completar 16 anos até o dia 4 de outubro. E você não tem título de eleitor. Então você tem 15 anos, vai completar. O caso do meu filho, vai fazer 16 anos, dia 14 de junho agora. Então ele pode, o prazo dele é até o dia 6 de maio também, para fazer o título de eleitor. Você está comigo aqui, irmãos? Amém? Fala comigo, eu sou cidadão do céu, mas sou cidadão da terra. Então, ser cidadão do céu não nos impede de exercer a nossa cidadania terrena. Nós trabalhamos, nós pagamos impostos, nós votamos e somos votados. Amém, irmãos? Nós somos cidadãos dessa terra. Então você, para exercer a sua cidadania, você precisa estar com o seu título regularizado. Você precisa dele também para você prestar concurso, para você tirar o seu passaporte, enfim, para vários documentos. Você precisa também ter o seu título de eleitor, e nós precisamos dar esse aviso para toda a igreja. Até que dia que é? Até o dia 6 de maio. Então leva essa informação e passe para outras pessoas também, amigos, quem sabe que você venha ter. Eu quero nesse momento orar pela vida da Isabelle, que está fazendo aniversário, xará da minha filha. Qual é a Isabelle? Vem cá, Isabelle, nós vamos abençoar a sua vida. Tem mais alguém fazendo aniversário? Nós não oramos, né? Acabou passando, sabe, aqui no altar. Nós vamos encerrar esse culto, você abençoar a vida dela. Você pode me ajudar em oração? Tendo as mãos aqui à frente, vamos orar pela vida da Isabelle. Se tiver mais alguém, vem aqui também, a Jaque também. Então nós vamos orar pela vida da Jaque também, em nome de Jesus. Tendo as mãos aqui, vamos abençoá-las. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos porque a vida é o bem mais precioso que nós temos. É um presente que o Senhor nos deu, Pai. E aquilo que nós fazemos com a nossa vida é o presente que nós oferecemos a Ti. Deus, como ministro a Tua palavra, eu profetizo, ó Deus, que nesse novo ciclo, nessa nova estação, ó Deus, o Senhor vai derramar sobre a vida delas muita saúde, muita paz, alegria, prosperidade, e um presente vindo dos céus, vai ao encontro do coração delas, Pai. Eu os abençoo com toda a sorte de bênção, em o nome de Jesus e para a glória do Senhor. E todos digam amém. Diga graças a Deus, aplauda Jesus pela vida dela. Parabéns, parabéns, Jaque. Deus abençoe, viu? Parabéns, Isabelle. Deus abençoe. Isabelle com Y, olha que chique. Deus abençoe. Irmãos, quem está abençoado aí, diga amém. Então eu quero que vocês se coloquem em pé, em nome de Jesus. Se coloquem em pé. Cadê as irmãs que estão aqui? Só as mulheres, dá um amém bem forte.
Eu não ouvi. Cadê as mulheres? Então, só as mulheres. Eu vou ministrar a bênção apostólica e eu preciso de 3 minutinhos com vocês aqui mesmo na nave da igreja, rapidamente. Amém, irmãs? Amém? 3 minutinhos, vai ser rapidinho. Eu sei que você precisa ir embora para sua casa, amanhã é dia de trabalho, mas eu tenho, rapidinho, eu quero dar um aviso só para as mulheres. Coloca a mão na posição de receber, fecha seus olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja agora, Senhor, na sua bondade infinita, enchendo essas mãos de bênçãos físicas, materiais, sentimentais, espirituais, toda sorte de bênção, derrama nessas mãos agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Traga a mão na outra cabeça, será como óleo de unção descendo sobre as suas vestes. Paz seja convosco, Deus abençoe cada um. Dá um abraço a esse querido que está do seu lado, não vai embora sem cumprimentá-lo, sem abraçá-lo, em nome de Jesus. Domingo que vem, pastor Renner aqui, quinta-feira, Elias Viana. Deus abençoe.